Olá, diretores e diretoras, sejam bem-vindos ao meu canal Ensaios Pedagógicos. Meu nome é João Salvador, sou formado em Pedagogia e trabalho preferencialmente como professor de Educação Infantil há mais de 10 anos. Esse vídeo que eu estou apresentando faz parte de um estudo que eu comecei já há algum tempo sobre a segurança com recursos da APM. Esse material faz parte de um estudo, de um processo seletivo que eu venho participando para trabalhar como coordenador pedagógico. E diante de uma situação que eu presenciei de invasão de aparelhos e golpes com contas da APM, que eu presenciei recentemente, então eu entendi que seria um bom momento para finalizar o estudo e apresentar já algumas soluções. Lembrando a todos que isso aqui é um estudo e alguns dos temas aqui tratados precisam ser detalhados um pouco mais. Mas aqui a gente já tem uma noção do que pode ser feito para proteger os recursos aí da APM. Então vamos para o vídeo. Aqui nessa primeira imagem, como vocês podem ver, nós temos o dinheiro aqui no meio que representa os recursos da APM. Então vou deixar ele aqui em cima, os recursos da APM. E aqui eu defini 3 camadas de segurança que os diretores e diretoras podem implementar para proteger esses recursos. Então vamos lá para as 3 camadas. Primeira camada, que eu chamo de camada institucional, a instituição bancária que você vai ter a conta para guardar aí os recursos da APM. O banco. Aqui nessa primeira camada, eu entendo que os diretores e diretoras de determinada escola podem realizar uma ação mais coordenada em conjunto. Todos os diretores juntos procurar aí o mesmo banco privado, fazer uma comparação, quais são os recursos que eles oferecem, quais são os recursos de segurança, de transferência de dinheiro, o aplicativo, a usabilidade dos aplicativos, o contato que é oferecido entre o banco e os diretores e organizar, definir qual é o melhor banco para se criar essa conta em que vai ser depositado os recursos da PM. Então, a escolha da instituição com contato personalizado. Essa aqui seria a minha primeira camada de segurança. Vamos pensar que temos aí, por exemplo, 30 escolas em uma cidade. Então, essas 30 escolas vão até as agências, faz o levantamento das agências, digamos aí dos 4 bancos tradicionais mais fortes, ou 5 bancos, e faz um comparativo. Quanto que é a taxa para manter a conta corrente aberta, qual que é a usabilidade do aplicativo, qual dos bancos oferece um contato direto com um gerente de contas. E por que essa primeira camada é importante? Quando o bandido está tentando invadir a conta para roubar os dados e fazer saques, fazer transferências, empréstimos, invadir o telefone pessoal do diretor, ele vai... o golpe ele é tão bem arquitetado que muitas vezes o meliante ele vai passar um telefone de contato do banco, vai passar dados de pessoas que trabalham no banco. E aí, nesse caso, o diretor ou a diretora vai conferir esses dados e vai perceber que realmente são dados reais. Isso aconteceu, inclusive, na escola em que eu trabalho. O bandido lá passou dados reais para a pessoa e a pessoa, obviamente, acreditou. Porque era muito convincente, porque era muito real o golpe. Ou seja, trabalhava com informações reais. E aqui eu entendo que a primeira camada seria o diretor conhecer o gerente do banco, onde ele tem a conta da PM, ter de repente ali um telefone pessoal particular, e-mail particular, um telefone interno do banco e ter todo um protocolo de procedimentos em caso de suspeita de fraude. Por exemplo, para quem que eu ligo? Ligo para o 0800 ou ligo para o número do gerente ou para o telefone interno do banco? Outras situações. Em qual situação o banco entra em contato? Será que realmente o banco entra em contato quando alguém tenta fraudar, quando alguém tenta invadir, clonar uma conta? Ou será que o banco não faz esse tipo de atividade, de procedimento? Será que isso é só uma artimanha, um artifício ali do criminoso, da pessoa que está organizando aquele crime? Então, criar um protocolo de o que fazer quando você tiver uma suspeita de invasão, de clonagem da sua conta, de vazão do seu aparelho.
qual o procedimento você deve seguir, qual o primeiro procedimento. E aí, com base nesse protocolo de segurança, você aciona a instituição, mas não pelas orientações do criminoso, e sim pelas orientações que você previamente elaborou junto com seus pares, com as diretoras, diretores, junto com o gerente de contas, e ali você tem esse contato maior e consegue se prevenir um pouco melhor contra esse tipo de crime. Então essa aqui seria a primeira camada, que eu chamei de camada da instituição. Seria uma operação, digamos, consorciada entre todos os diretores para abrir a conta no melhor banco, na melhor instituição possível. Vou mostrar para vocês agora, então, a segunda camada, que eu defini essa segunda camada como o aparelho exclusivo, que tem a imagem do celular. E essa camada aqui do aparelho exclusivo, inclusive, ela é, no meu entendimento, a principal camada de segurança, o principal recurso de segurança. Você tem um telefone exclusivo para instalar os aplicativos, né, os dados aí das contas da PM. Vamos lá entender um pouquinho isso aqui, por que essa segunda camada ela é tão importante. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a ideia, né, de que é preciso haver um sigilo do número. Quem precisa saber qual que é o número que está instalado nesse outro aparelho, esse aparelho que é exclusivo da escola? Só a diretora. Ninguém mais precisa saber. Não é o número pessoal da diretora. Esse aparelho é uma ferramenta somente para gerenciar ali a conta do banco, os aplicativos do banco. E, portanto, nesse aparelho não deve estar instaladas as redes sociais. Não tem que ter rede social. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, a clonagem do celular, do aparelho, começa a você clicar em um link. Quando você clica em determinado link que a pessoa te orientou de uma forma disfarçada a você clicar, quando você clica nesse local, é que ele começa a gravar ali os dados do seu celular e, portanto, copiar as senhas. Inclusive, ele vai fazer uma orientação para você trocar a senha. Bom, o que o sigilo do número vai impedir? De cara, vai impedir que ele entre em contato com o número do aparelho que está instalado os programas do banco. Então, esse sigilo do número é importante, e é importante que ele não seja divulgado como o número da escola, o número do diretor. Esse número desse aparelho ele é de uso exclusivo para gerenciar os recursos da PM, do FNDE e outras fontes de recurso que precisam ali de um grau de segurança. Então, sigilo do número. Aqui eu vou passar por uma parte de controle, né, camadas de proteção, caso esse aparelho seja extraviado. Mas aqui temos o bloqueio de tela. Então, o bloqueio de tela, ele pode ser feito em alguns aparelhos com a imagem facial, em outros aparelhos ele pode ser feito com digital e códigos numéricos e desenhos. Então, bloqueio de tela seria a primeira, né, dentro desse tipo dentro dessa camada seria a segunda camada de segurança. O sigilo do número, primeira camada, dentro da segunda, e o desbloqueio de tela, a segunda camada, dentro da segunda camada. Percebam que a ideia é trabalhar com várias camadas, vários níveis de segurança, várias fractais, para que você tenha uma divisão, né? Você tenha ali um espaço, um caminho a ser percorrido pelo invasor para que ele chegue aos recursos. Então, bloqueio de tela. A próxima camada dentro da segunda camada seria a senha do app do banco. E aqui na senha do app do banco, ou também no desbloqueio de tela, eu vou trazer para vocês aí a sugestão de usar o gerador de senha online, que é um programinha básico que você coloca lá, se você quer letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, quantos você quer, e você dá um clique, ele gera um código lá, e você copia esse código e cola lá, usa ele como senha. Por quê? Muitos golpistas utilizam a ideia de data de aniversário dos filhos, data de aniversário da pessoa, outros nomes, nome do pai, nome da mãe. Então, criar uma senha que dificulta esse tipo de clonagem, de cópia, já é mais uma camada de segurança. Então, utilizando esse gerador de senha online. E aqui ainda dentro do aplicativo, nós temos a chave aleatória de Pix ou o QR Code. O que é a ideia? Muitos
diretores, né, professores, pessoas em geral, utilizam a chave aleatória com o número do CPF, o número do telefone ou o e-mail. Isso abre uma margem, né, de pesquisa para o criminoso, porque muitas vezes ele entra em contato com você já sabendo o seu CPF, ele já entra sabendo o seu e-mail e já entra sabendo o seu número de telefone. Então ele tem manobras que ele pode fazer, né, para invadir todos esses sistemas. Ele invade o seu e-mail, e aí quando você for fazer uma confirmação por e-mail, ele já tem acesso ao e-mail. Ele pode ter o seu CPF, que muitas vezes é utilizado em algumas instituições financeiras para utilizar lá para conseguir empréstimos, e ele tem o seu número fixo. Então você abre ali um leque de portas para serem invadidas, monitoradas. E aqui no caso, se você utilizar uma chave aleatória de Pix ou então um QR Code, isso já vai dificultar muito o trabalho, a vida lá da pessoa que está tentando invadir a conta, hackear a conta. Então percebam aqui que o sigilo do número, junto com a chave aleatória, são duas camadas ali muito importantes. A importância de você não expor ali os dados que você utiliza, né? Os dados ali daquele aparelho exclusivo da direção. Essa aqui então seria a segunda camada. Percebam que dentro da segunda camada tem mais 4 camadas, e agora eu vou para a terceira camada de proteção, que eu chamo aqui a terceira camada de veículo de investimento. Então vamos pensar aqui que o dinheiro da Associação de Pais e Mestres vai para uma conta, né, uma conta bancária, e esse dinheiro é colocado lá para render um jurinho, alguma coisa, e suprir algumas demandas da escola. Bom, vamos entender isso então, se a gente está utilizando o melhor veículo de investimento, ou se existem outros veículos que são mais seguros. Vamos lá então. Aqui a ideia, ao invés de trabalhar diretamente com o banco, né, uma conta corrente do banco, a ideia aqui é trabalhar com uma conta corrente de uma corretora do banco. Então, esses grandes bancos, né, esses que são mais conhecidos, que possuem ainda as agências físicas, eles possuem dentro da estrutura do banco as corretoras de valores, né, corretoras de títulos públicos, ações, que trabalham com a custódia desses veículos de investimento. Então a ideia aqui é não manter o dinheiro exatamente na conta corrente do banco, mas sim na conta corrente de uma corretora vinculada ao banco. Por que essa ideia da conta corrente vinculada ao banco? Porque a conta corrente da corretora não oferece cartão de crédito, não oferece empréstimo, não oferece limite. Ela é uma conta corrente só de custódia. Ela, por natureza, ela já é assim. Algumas corretoras estão começando a oferecer agora empréstimo, possibilidade de fazer empréstimo ou cartão de crédito. Mas existe uma grande parte delas ainda não tem essa opção. E essas vinculadas a bancos, você consegue bloquear essa opção. Então, trabalhar com uma conta corrente, não de um banco, mas uma conta corrente de uma corretora vinculada ao banco. E essa corretora, né, esse aplicativo de corretora, muitas vezes aí, né, ou a maioria das vezes, vai possuir uma senha. Então aqui você tem mais uma camada de proteção, que é a senha do app da corretora. Para você guardar o dinheiro nessa conta corrente, você vai ter que inserir mais uma senha ali, que é para entrar ali no aplicativo. E aqui, como eu estava falando, já adiantei, a conta corrente, né, mais uma camada aqui de proteção, que é a conta corrente para custódia. Custódia desse dinheiro que você está separando para utilizar em outro momento, né? Você faz lá uma arrecadação, os pais contribuem com o dinheiro, esse dinheiro vai para uma conta corrente, mas não uma conta corrente de banco, a conta corrente dessa corretora que vai fazer a custódia ali daquele dinheiro. E aqui a gente vai para mais um nível aqui, né, para mais uma camada de segurança, que é a assinatura eletrônica. Para você alocar esse recurso que você mandou para a conta corrente, você vai precisar de uma assinatura eletrônica. Aqui é mais um código de 6, 8, 10 dígitos que você vai ter que gerenciar, guardar ele, não revelar, e principalmente se você tiver em um aparelho exclusivo, esse número
dificilmente vai ser copiado, clonado. É um número, uma assinatura eletrônica que você cria dentro da conta corrente da corretora para fazer o seu investimento, né? Para guardar, para alocar o seu dinheiro. E por último aqui, ainda dentro da terceira camada, né? Que é o veículo de investimento, eu quero trazer algo que, inclusive, foge um pouco da lógica dos diretores e diretoras, mas é a ideia de colocar o dinheiro em um fundo de investimento. Então muitos diretores deixam na poupança, na conta corrente ou em CDBs de liquidez diária. Também é um bom veículo, mas aqui eu quero trazer a ideia do fundo de investimento em renda fixa. Esses fundos de investimento, você escolhe lá uma rentabilidade um pouco maior, que acompanha a Selic, né, que seria o índice de referência, que acompanha lá o custo do dinheiro conforme o governo entende. E esse fundo ele tem um prazo de cotização. Então, se você tentar sacar ele na segunda, ele vai demorar 2 dias para ser liberado, terça, quarta. Se você tentar, se o golpe for aplicado na sexta, né, já para dificultar a vida do diretor, da diretora, que vai ter dificuldade com polícia, tal, fazer boletim, for aplicado na sexta, essa cotização vai ser contada de segunda e terça. Então, para acessar o recurso, para acessar o dinheiro lá da PM, para fazer transferência, para tentar sacar o dinheiro, o veículo de investimento vai pedir 2 dias úteis. Em caso de um ataque, a pessoa que está sendo invadida vai ter tempo hábil ali, 2 dias úteis, para tomar uma atitude, entrar em contato com a corretora, bloquear os recursos. É um prazo maior ali para uma resposta, é a última camada antes do dinheiro. E ela tem um prazo de cotização de 2 dias úteis. Então aqui você tem uma segurança a mais para impedir que o meliante, né, atravesse aqui a última camada e chegue nos recursos. Um outro fato curioso aqui dessa conta corrente de corretora é que para você depositar um dinheiro nela, você precisa de todas essas senhas aqui. Para você colocar o dinheiro lá no fundo de investimento, você precisa de pelo menos 2 camadas de senha. E aqui que está mais um mecanismo de proteção. Muitas vezes, né, antes de fazer o golpe, a pessoa que está fazendo o golpe, ela faz pequenos depósitos para testar. Deposita R$4, deposita R$5, saca R$5, saca R$4. E nesse caso não vai ser possível, porque para fazer o depósito você precisa dessas 2 camadas de proteção, que é a senha da corretora e a assinatura eletrônica. Lembrando aqui que a segunda camada, né, é a mais importante, uma vez que o sigilo do número vai evitar que no aparelho, no smartphone em que está instalados os aplicativos do banco, aquele aparelho seja invadido. Então aqui a gente tem que pensar também que é preciso fazer uma orientação para os diretores no aplicativo pessoal, porque em muitos casos de invasão, a pessoa que está fazendo o ataque vai usar a função institucional, né? Alô, diretora, eu sou aqui do banco tal, você está usando o aparelho tal, do local tal, e seu aparelho foi clonado. Ali é a porta de entrada. Então é preciso pensar também em uma formação, uma educação, né? Uma orientação para os diretores quanto o ataque à sua conta pessoal. A conta pessoal é atacada primeiro, através da figura do diretor, que está ali protegendo os seus recursos da escola. O meliante consegue invadir o celular pessoal e do celular pessoal chegar na conta da PM, onde ele vai fazer ali os seus trâmites ali, né? Sacar o dinheiro, transferir o dinheiro, criar ali camadas de proteção dele, né? Que vão resguardar ele. Eu já vi casos, inclusive, de golpes em dinheiro da PM em que o diretor está sendo processado pelo desvio, ou pode ser processado pelo desvio. Então, uma vez que existe um aparelho exclusivo, esse aparelho não possui rede social, você não clica em nenhum link, esse aparelho, esse equipamento não é invadido. Então aqui eu termino, né, finalizo as camadas, né? Aqui eu tenho uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camadas até chegar aqui aos recursos. E aí eu deixei aqui por último, né, um quadrinho com dúvidas. Pode ser dúvidas de algumas diretoras, eu vou deixar
resolvido aqui também. Vou mostrar um pouco sobre essas dúvidas, que seriam esse aparelho de uso exclusivo sem redes sociais. Isso aqui é muito importante, eu já falei inclusive. Você precisa deixar ele sem WhatsApp, sem Messenger, desabilita o Messenger, desabilita o Instagram. Você não divulgar esse número para ninguém vai evitar que chegue um vírus por mensagem de celular. Então, não ter nenhum tipo de rede social, tornar esse equipamento incomunicável do ponto de vista externo. A pessoa que tem ele utiliza, pode se comunicar com ele, eventualmente, né, com o banco ou com a instituição financeira. Mas a pessoa que está acessando externamente não deve de forma nenhuma ter acesso, conseguir mandar um link. Aí vamos para o segundo item aqui também, que pode gerar dúvidas, né? O gerador de senha online. Esse gerador de senha é um programa aí na internet gratuito. Você vai lá, escolhe os caracteres que você quer que tenha na sua senha e ele vai gerar essa senha online em segundos. E aqui é importante também lembrar de anotar essa senha fora do seu aparelho pessoal, né? Numa agenda, num quadro, enfim, anotar em algum local fora do aparelho. Você anota no aparelho e grava lá, senha do aplicativo da PM. Pronto, é o recurso que o invasor precisa para acessar outra conta. Outra coisa também importante é ter um calendário anual de trocar senhas. Define lá 3 vezes, 4 vezes no ano, um dia aleatório, e troca todas as senhas, inclusive das suas contas pessoais. Eu faço isso também com uma certa frequência. Eu troco a senha uma certa regularidade, estou sempre trocando as senhas ali das minhas redes. Mais um item aqui que pode gerar algumas dúvidas, né? O aparelho pré-pago. Para você ter um aparelho exclusivo, com uma linha que se mantenha fixa, você precisa que essa linha seja alimentada. Então, você tem um aparelho pré-pago, você alimenta ele lá com R$3 por mês. E esses R$3 vai entrar como custo. Vai entrar na sua planilha de custo de manutenção. R$3 por mês você consegue ali manter um aparelho, R$5, né? Precisa verificar, inclusive, qual operadora que faz sentido ter esse número cadastrado, qual operadora que dá essa opção de fazer um crédito, né? Um pré-pago ali com R$1, R$2, R$5, o menor valor possível, e colocar esse valor no custo ali do mensal da escola, né? E por último aqui, algo que pode gerar dívida é sobre o fundo de renda fixa, que é esse veículo aqui de investimento, né, onde você vai alocar lá os recursos da PM, que eu sinalizei aqui. O fundo de renda fixa, que tem esse veículo aqui de cotização D+2. O fundo de renda fixa é um veículo de investimento muito seguro, altamente seguro. Por que ele é altamente seguro? Porque ele investe em renda fixa, títulos do Tesouro, Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, pós-fixado, IPCA. É um fundo, e no caso aqui, inclusive, o fundo Selic, ele investe exatamente no custo da Selic, na taxa da Selic. Então, se a Selic tiver a 14, você vai estar recebendo 13,9. Se a Selic tiver a 12, você vai estar recebendo 11,9. Se a Selic tiver 8, você vai estar recebendo 7,99. Ou seja, é a diferença ali de 1/10 daquilo que o governo paga pelo título do Tesouro Selic. Então, é lógico, precisa elaborar um pouco mais, né? Essa diferença aí de uma casa decimal, lá no final, às vezes é uma taxa de manutenção que eles cobram, né? Uma administradora cobra para gerenciar o recurso, uma transferência ali, alguma coisa, mas esse pequeno custo, né, que é repassado para o cotista, para a pessoa que está investindo o dinheiro, mas é um recurso bem pequeno e existem várias instituições que não cobram nada, só para que você tenha ali os valores seus sendo custodiados na corretora específica. Então é um veículo de investimento altamente seguro. No caso de uma quebra do país, o país quebrou, foi à falência. Quem que vai à falência primeiro? O banco ou o governo? Bom, se o governo ainda tem a possibilidade de imprimir dinheiro para pagar a conta, o banco não. E esse imprimir dinheiro é justamente essa renda fixa, esse fundo de renda fixa. Então é um veículo muito seguro para você investir o seu dinheiro. Então eu vou finalizando por aqui, né, a apresentação. Isso aqui é um estudo preliminar, lembrando que muitas das coisas aqui precisam ser viabilizadas aí pelo setor jurídico.
mas é uma ideia geral do que pode ser feito, aí para garantir a segurança dos recursos da PM. Muitos dos temas aqui que eu estou abordando, eu estou ainda estudando eles, eu ainda estou verificando as possibilidades e algumas coisas podem ser acrescentadas aqui. Eu quero fazer em breve um vídeo exclusivo para segurança da conta do diretor, não da conta da PM, porque o diretor também está vulnerável a esses ataques, uma vez que o seu nome está público, as datas aí de depósito do FNDE são públicas, o estatuto da associação é público, são muitos documentos públicos que são visíveis e tornam os diretores vulneráveis. Então a ideia aqui é trazer também um segundo vídeo aí para os diretores. E para finalizar aqui essa apresentação, eu quero sugerir, a quem estiver assistindo esse vídeo, secretarias, que criem aí protocolos de segurança para as contas do FNDE e das contas da APM. É um documento escrito, feito com base em evidências, em estudos, em levantamentos de dados, e esse material seja então distribuído, seja feita uma coordenação, uma tutoria para que os diretores se apropriem desse conhecimento e possam assim saber como proceder em caso de suspeita de uma invasão das suas contas ali, das contas dos recursos da escola e contas pessoais também do diretor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar aqui o pedido para vocês se inscrever no canal, deixar um link, e espero que isso aqui contribua com o maior número de diretores aí de todo o Brasil. Alguma dúvida você deixa nos comentários. Eu posso inclusive pesquisar outros temas para solucionar problemas aí das escolas. Então agradeço aí a atenção de todos e tchau, tchau.